Aqui é Flamengo, o maior do Brasil. O Flamengo recusou uma proposta do Zenit da Rússia pelo Gerson. Só que os caras aumentaram a oferta. Ricardo Lai, ao vivo, direto do CT do Flamengo. É muita grana, Lai? Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. É muita, mas muita grana que não dá nem para imaginar. 173 milhões de reais, o equivalente em reais, o aumento da proposta do Zenit, dos russos, que foi recusada pelo Flamengo, e a janela de transferências para a Rússia fecha amanhã. E o Gerson está focado no jogo do próximo sábado contra o Maricá pelo Campeonato Carioca, jogo que está marcado, horário confirmado, 7 horas da noite. Esse jogo anteriormente seria às 4h30 da tarde, jogo sábado, portanto, no Maracanã, às 7 da noite. O Flamengo, que se vencer, garante o título da Taça Guanabara, e o Gerson, inclusive, estava se manifestando contrário, à realização desses jogos à tarde por causa do forte calor. E o Flamengo pode ter uma novidade para esse jogo entre os jogadores relacionados, que é o Ayrton Lucas, voltou a treinar, desfalcou o time nos 2 últimos jogos por causa de um problema no joelho, então deve ser a novidade do Flamengo. Michel está fora, lesionado na coxa esquerda, Escobar. Valeu, Ricardo Lai, direto do CT do Flamengo. Falando em Flamengo, gente, tem a melhor defesa do Cariocão, só levou 5 gols em 10 jogos, só que nenhum deles com o goleiro Rossi em campo. Paredão argentino, Paredão, não sabe o que é ser vazado no Carioca desde que chegou ao Flamengo. Porque desde 2024 foram 15 jogos e ele não tomou nenhum gol. É uma marca realmente impressionante. O último gol que o time titular do Flamengo sofreu no estadual foi lá na decisão de 2023. Já são 19 jogos seguidos, é uma soberania. Ele disse isso na primeira entrevista de apresentação, que o Felipe Luiz iria acabar com essa hegemonia de treinadores portugueses aqui no Brasil. E ele fala sobre mudança da visão que as pessoas têm do treinador brasileiro. Que visão é essa, Zupa? De uma visão de um treinador limitado taticamente, com dificuldade de adaptação às práticas do futebol europeu, até em questões de idioma. O técnico brasileiro, ele sequer é cogitado para trabalhar na Europa, e não é porque por falta de licença, não é uma questão burocrática, falta a licença da UEFA, não é só a burocracia, é o perfil, os pré-requisitos que os clubes europeus enxergam para os técnicos lá trabalharem, os técnicos brasileiros, na visão deles, e eu compactuo infelizmente com essa visão, eles não têm entregado na sua grande maioria. Técnicos argentinos, sim, técnicos de outros países, sim. O Felipe é um cara que tem potencial para quebrar para mudar, para quebrar esse padrão. Primeiro porque o Felipe como jogador foi forjado na Europa. Isso, acho que a mentalidade do Felipe como atleta, ela foi formada na Europa, O Felipe é um brasileiro, mas ele tem sempre como atleta uma cabeça muito europeia. Então ele voltou para o Brasil, conseguiu trazer esse olhar europeu já numa fase mais veterana como jogador, por isso ele foi a referência que foi no Flamengo e conquistou o que conquistou. E a partir desse molde profissional, a gente já enxergava nele um potencial para treinador. Ele tem caráter, ele tem liderança, ele tem conhecimento, ele tem noção de jogo, Ele é experiência prática, não só o empirismo. E ele vem conseguindo, nesse começo, usufruir de tudo isso que ele tem, de maneira surpreendente. Então, assim, se o Felipe continuar explorando o potencial que ele tem como treinador, com o perfil que ele sempre teve como atleta e como pessoa, ele tem tudo para ser um técnico brasileiro forte no futebol europeu. Tem gente que olha para o Felipe e fala, tá aí o próximo técnico da seleção brasileira. Eu vejo o Felipe... O Atlético de Madrid. Com mais perfil para trabalhar num clube europeu do que propriamente em seleção, se as coisas evoluírem do jeito que elas estão começando. Então eu entendo perfeitamente o olhar do José Botto. A gente sempre tem que tentar frear a expectativa com as revelações, e o Felipe é uma revelação como técnico, mas ele é um cara fora da curva, ele é uma pessoa fora da curva, ele foi um atleta fora da curva em termos de mentalidade e ele aparenta ser um técnico fora da curva. Então, justifica esse olhar especial de um cara português para um técnico brasileiro como é o Botto. Galera, vamos falar de Thiago Maia. O jogador está muito próximo de retornar ao Santos, contrato de 4 anos. O Santos vai pagar uma boa quantia ao Internacional, além de assumir o valor que o Internacional tende a pagar ao Flamengo. E eu apurei com exclusividade, nós fomos o primeiro a falar sobre isso lá nas outras redes sociais, o acordo do Flamengo com o Santos. Como é que ficou esse acordo? Vamos lá. Lembrando que o Internacional deve ao Flamengo 3 parcelas.
a parcela que venceu no dia 20 de agosto de 2024, a parcela que venceu no dia 20 de dezembro de 2024 e a parcela que venceu no dia 30 de dezembro de 2024. Juntando essas 3 parcelas, dá 700 mil euros. O acordo do Santos com o Flamengo é, essas 3 parcelas que o Inter deve a vocês, nós vamos pagar à vista, 700 mil euros. Beleza, e o restante? O restante a gente mantém o mesmo fluxo de pagamento, mas a gente vai te dar, Flamengo, uma garantia bancária, porque se a gente atrasar, você vai receber de uma outra forma, desse banco, por exemplo. E ficou da seguinte maneira, as 3 parcelas à vista e as outras parcelas, no dia 20 de abril de 2025, 500 mil euros. Dia 30 de abril de 2025, 50 mil euros. Dia 30 de agosto de 2025, 550 mil euros. Dia 28 de fevereiro de 2026, 550 mil euros. Dia 30 de agosto de 2026, 550 mil euros. Dia 28 de fevereiro de 2027, 550 mil euros. E a última parcela no dia 30 de agosto de 2027, 550 mil euros. Tá? Poxa, Vene, eles parcelaram até 2027? Sim. Para mim, vou ser bem sincero, eu até acho que foi longo. Mas eu acho que o maior erro foi não ter exigido uma garantia bancária. Tanto é que o Internacional atrasou e nada aconteceu. A diretoria teve que cobrar o Internacional na CNRD, porque não pode ir à FIFA por ser um clube brasileiro. E tá lá, tá sendo cobrado, beleza, tem juros, tem mora. O Santos vai assumir isso caso, de fato, compre o Thiago Maia, o que está muito próximo de acontecer, os advogados já foram acionados. Mas esse foi o combinado do Flamengo com o Santos. Eu vou dar a minha opinião e vocês podem dar a de vocês. Eu acho o seguinte, dos males, o menor. O Flamengo pelo menos vai receber essas 3 parcelas em atraso e as outras parcelas serão mantidas como estavam previstas já, no mesmo fluxo de pagamento, só que agora tem a garantia bancária, o que antes não tinha. E por isso que antes eu falava, sabe-se lá se o Flamengo vai receber e quando vai receber. Agora, pelo menos, tem a garantia bancária. Porém, estamos falando de um Santos que está devendo a muita gente. Inclusive, após essa notícia, apurei o seguinte, que o Santos deve quase 11 milhões de reais ao Cuiabá, na operação envolvendo Joaquim, tanto na compra junto ao Cuiabá, do zagueiro, e também na venda do Joaquim para o México, o Clube do México, porque o Santos deveria repassar um valor ao Cuiabá e não repassou. Então, o Santos está fazendo basicamente o que vários outros clubes fazem, inclusive o Internacional. Utilizou o jogador durante aí 18 meses, vai vender o jogador agora, não pagou o Flamengo e ainda vai ter lucro. É basicamente você comprar um carro, você não pagar nenhuma parcela, usar o carro durante 18 meses e depois ainda lucrar em cima desse carro. É basicamente isso que o Internacional está fazendo. É por isso que eu cobro tanto o fair play financeiro. O fair play iria acabar com esse tipo de situação, foi o que o José Boto falou ontem em entrevista à ESPN. E por falar em José Boto, ele é o próximo assunto, porque ele deu uma declaração à ESPN nessa entrevista falando sobre o Lohan. Abre aspas. Havia grande vontade de todo o entorno do Lohan de o vender. E da minha parte não havia essa vontade, mas sim de tentar uma forma de o desenvolver. Agora vai ser feito da minha maneira. E aí a gente sabe como que o Flamengo quer fazer agora. Quer emprestar para algum clube brasileiro, está tentando, tem alguns clubes brasileiros interessados, e o Flamengo não vai segurá-lo, pelo contrário. Ele não está inscrito na Libertadores, mas não por uma questão técnica, foi porque quando o Flamengo enviou a lista de inscritos, o jogador estava muito próximo de ser vendido ao CSK, então não fazia sentido inscrevê-lo. A negociação subiu no telhado, ele volta, está no Sub-20, não vai disputar a Libertadores Sub-20. O que resta? Ele ser emprestado para algum clube brasileiro para ganhar minutagem. Quero a opinião de vocês sobre isso também, podem comentar à vontade. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!